Olá, restaurados! Tudo bem? Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos aqui para dizer que você caiu no vídeo certo. E antes de qualquer coisa, queremos que você se inscreva, compartilhe muito esse vídeo para alcançar outros corações. E nós vamos falar hoje a continuação. Parte 2. Continuação do tempo, não é isso? Sim, vamos falar sobre o tempo, gente. Vamos lá? Claro que vamos. Vamos lá? Começando por onde? Pelo começo. É o seguinte, esse tema é muito interessante de se abordar, porque o tempo é onde judia muitas pessoas, principalmente quando estão buscando a restauração. E no meio do processo, quando você se sente ali fortalecido, bem revigorado, de repente vem a frustração. E é importantíssimo você que está nesse deserto se apegar, se achegar, melhor dizendo. Se achegar a Deus. Sabe por quê? Quando vier a ansiedade, quando vier o conflito, quando vier a angústia, quando vier a frustração na sua vida, você vai encontrar o refúgio. Não é subterfúgio, é um refúgio. Mas esse refúgio, ele é literalmente a nossa fortaleza. E foi o que a Chesley encontrou quando ela estava buscando ali, já posicionadíssima e orando de forma exata, específica, e crendo tão somente de que ela seria alcançada por esse milagre, ou melhor dizendo, ela iria alcançar o milagre da restauração. E foi o que aconteceu. Mas não é porque ela é a filha preferidinha de Deus, ou que de repente ela mexeu lá na... Sabe isso aqui? O amor. Ela foi. Aladim, né? No Aladim, meu Deus. Aladim não é Aladim. É Aladim, nem porque as pessoas pensam... Olha, isso aqui não foi combinado não, tá? Isso é bem feito. Sabe o que acontece, gente? As pessoas... Esse mundo da internet é muita informação, e é muitos canais, e é muita coisa, e você acaba se perdendo numa coisa muito simples, que é a oração na nossa vida. E isso vocês vão encontrar muito. Nossos conteúdos vai falar muito sobre oração, sobre como orar, como posicionar, como jejuar. E todas essas ferramentas, ou seja, esses elementos, a Chesley pôde usar, ela usou lá atrás, há 8 anos, de uma forma muito específica. E essa forma específica que a Chesley usou, você pensa que ela não teve seus altos e baixos? Você acha que ela não se sentiu, amanheceu e acordou e sentiu a pior pessoa do mundo, sabe? Ao ponto de sequer se levantar da cama, ao ponto de sequer fazer uma refeição. Mas ela também teve seus momentos de contentamento, de satisfação. Mas por que ela conseguiu encontrar o verdadeiro sentido da vida de quem está buscando a restauração? Ou seja, em outras palavras, ela não fez isso aqui, ó. Gênio da lâmpada, eu vou orar assim, dessa forma, de joelhos em cima do milho, esfregando a lâmpada 70 vezes que vai acontecer. Não é assim que as coisas acontecem. Deixa eu dar uma cortada. Vai lá. É porque, tipo assim, o tempo, ele faz o quê? Ele faz gerar em você, se você não souber entender ele faz você entender que Deus não vai fazer, que o seu cônjuge está feliz. O tempo faz você achar que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Ele castiga. Por quê? Ainda mais pessoas que não conseguem ver nada durante o tempo, como eu. Eu não conseguia ver nada.
que foi se passando, eu fui entendendo o trabalhar de Deus. Porque o tempo, ele é para você entender o que é espera, o que é paciência e é preparação. Por isso que a palavra de Deus diz, né, amor? Esperei com paciência. Isso. Ele já tá te dizendo o quê? Tempo. E a paciência é uma virtude. Entendeu? O tempo, o tempo ele é necessário para você aprender a ter esses frutos na sua vida. A espera é necessária para você entender o processo. O que é isso, Tia? É uma preparação, porque Deus é perfeito. Ele não chega atrasado e nem chega em cima da hora. Ele chega no momento certo. Entendeu? Então, na sua vida, Deus vai chegar no momento certo. Só que, é o que a gente falou lá no primeiro vídeo, né? O tempo também tem a ver com a gente. Exato. É isso que nós temos aqui, que nós queremos trazer para vocês, porque às vezes você só ouve assim, ó. Não, o tempo é só de Deus, é só de Deus, é só de Deus. O tempo é de Deus, ele é o próprio tempo, né? O tempo dele é Kairos, é o tempo de Deus. Isso. O tempo de Deus é o tempo, né, Kairos. Só que, como eu sempre trago a passagem lá do deserto, Deus não quer que você fique rodando anos, não. Só que nesse tempo, Deus quer o quê? Que você haja, que você faça alguma coisa. Então, o que fazer enquanto eu estou esperando? Eu preciso entender que é uma preparação. Então, eu me preparo, eu me armo para eu conseguir alcançar. Positivo. É muito interessante entrar nesse assunto, porque toda vez que a gente fala sobre esses temas assim, são interessantíssimos falar sobre tempo, sobre oração, sobre posicionamento, como jejuar, como orar, oração específica, é dentre tantas coisas que você pôde usar, né? E você fez isso com muita... Você errou, posicionou de início errado, falhou, mas um momento exato aconteceu. As coisas começaram a se desenrolar, mas as pessoas elas tendem a querer sempre culpar Deus, né? É culpa de Deus que me deu esse marido, é culpa não sei o quê, porque eu escolhi errado e não sei o quê. Tá? Não aconteceu, é porque Deus não quer, não é? E hoje eu estou extremamente feliz. Hoje o meu casamento, a pessoa que está do meu lado é uma pessoa de Deus. É assim, sabe? Tudo é culpa de Deus. Não, uma pessoa de Deus. Agora eu tenho felicidade, antes eu não tinha. Mas enfim, é outro tema, tá? Porque quando a gente fala de tempo, porque nós quem abrimos um leque para escolhermos o que a gente quer. Eu e Chesley escolhemos estar aqui. Por que nós escolhemos estar aqui? Graças à misericórdia de Deus, graças ao amor de Deus em nossas vidas. E eu estou aqui, por causa, primeiramente, do amor de Deus na minha vida e a promessa dele. Mas essa mulher foi quem se posicionou para que eu estivesse aqui. Essa mulher foi quem orou para que hoje, depois de 8 anos, nós estamos falando sobre tempo, tá? O tempo, ele dita muitas coisas para... O tempo, ele é um portal da nossa vida. Tudo há um tempo. Para todo processo na nossa vida, ou seja, debaixo do céu, a palavra de Deus diz, né? Eclesiastes 3:1-8, para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado. Aí você diz, não, mas aí eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, então já está no tempo de Deus. Não. Ele que não quis. Não, nós não sabemos o tempo. Você sabe, pelo menos, se você vai colocar o seu alarme para acordar de manhã e você vai amanhecer respirando? Porque só quem sabe do futuro é somente Ele, Cristo. Ele sabe, Ele é quem governa, como foi dito aqui. Mas a nossa caminhada também vai falar sobre isso. Mas a gente queria ler, né? Não Sim. Perdendo aqui o Vamos ler foco. pelo menos até uma parte. Vamos, eu queria chegar num ponto bem chave aqui,
que é muito, traz Vocês vão muito... entender, desculpa, amor, vocês vão entender os dois tempos. O tempo de Deus e o nosso tempo, tá? Nós queremos trazer esse vídeo bem completo para vocês não ficarem com dúvida, porque é só parte 2, não tem parte 3 não. É só a 2. Então, a parte 3 vai ser a execução disso na vida. Em nome de Jesus, eu creio. Sai daí. Vai, amor. Tu leu. Vamos lá. Eclesiastes Eclesiastes 3, 1, 8. A gente lê até aqui, né? Vamos ler. Para tudo há uma... Eu leio um, tu lê outro. Tá. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. E tempo de matar é tempo de matar e tempo de curar. Nossa! E tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. E tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu queria ressaltar esse último aqui. Vários aqui são extremamente top para nossa vida. Tudo que foi dito aqui. Mas esse último, eu queria assim, ó, como uma flecha no coração de vocês. Eu não, né? O Espírito Santo de Deus que vai ser dito. Sim, Deus. Tempo de amar e tempo de odiar. Eu sei que teve momentos que você odiou o seu cônjuge. Você, assim, detestou, sabe? De respirar o mesmo ar. Respirar o mesmo ar. Eu lembro que no nosso casamento, quando estávamos prestes a acontecer a separação, que teve aquele momento da mesa que eu e você sentamos e nós conversamos. A tia Zana falou assim: e aí, Adriel, tu vai melhorar, tu vai mudar? Se tu não mudar, eu vou ter que tomar uma atitude, realmente não vai ser possível esse casamento ir pra frente e tarará. Eu falei: quem você pensa que é? Quer dizer, eu estava odiando a minha esposa ali, eu estava odiando a minha carne, eu estava repudiando, eu estava maltratando a minha própria companheira. Mas eu não tinha esse discernimento, esse conhecimento. A Bíblia fala que nós perecemos por causa dele. Mas eu não sabia ao certo como conduzir o meu lar, liderar o meu lar. Por conta dessa negligência e imprudência da minha parte, o meu casamento chegou aonde chegou, ao extremo, ao auge, à separação. Por causa da minha falta de conhecimento como sacerdote, como líder dentro de casa. Eu fui a semente que fez com que o meu lar ficasse bagunçado. Eu fui o responsável. E a minha esposa e eu, nós nos odiávamos, não queríamos respirar o mesmo ar, né? Por isso que fala, é tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. E essa outra parte aqui, amor, pode você ressaltar o próximo lá que você está falando? Tempo de rasgar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar, esse aqui eu quero frisar. Então, pois fale. Tempo de calar e tempo de falar. Vocês têm uma noção? É por isso que a gente fala, né, amor? Que contato zero é furada. Só que a gente tem um equilíbrio. Vai ter o tempo que você vai falar com seu cônjuge, que você vai ter, e vai ter um tempo que você vai ter que calar ali um pouquinho, e depois você vai lá de novo. Então, para tudo, gente, tem um tempo. E a palavra de Deus, ela é tão extraordinária para nossa vida, que ela tem de várias maneiras para reforçar tudo que é falado a respeito de tempo. A palavra de Deus diz também, eu não vou lembrar agora, que fala que você tem que ser tardio no falar, ou seja, você tem que ter o controle. O que é isso, Adriel? Como é tardio no falar? Você não pode ser induzido pelas tuas emoções, pela euforia, pela raiva, pela ira. Você não pode. E detalhe, amor,
nem sempre o tempo de Deus, ele vai ser para nós algo que vai fazer sentido, né? Às vezes não, nós seres humanos, nós queremos respostas rápidas, nós queremos que Deus fale logo, que Deus diga assim, olha, amanhã, e eu passei por isso, né? Eu passei um tempo lá da minha vida que eu falava assim, nossa, por que Deus não me mostra logo aonde eu vou, por que eu tenho que fazer? É tudo no meu tempo, eu não espero a preparação de Deus, eu não espero o que Ele tem para fazer na minha vida, né? Foi como Abraão, né, amor? Deus fez uma promessa para ele. Depois de 25 anos que veio se materializar. E no meio do caminho ele oscilou. No meio do caminho ele ouviu as instruções de Sarai. Porque ela não podia gerar. Mas aí... Ela desesperou, né? O que ele fez? Ela não foi... Ele ouviu as instruções de Sarai porque eles tinham uma escrava egípcia chamada Agar. E ela podia gerar. E houve uma concordância entre si. E Abraão desobedeceu parcialmente. Quer dizer, além de ser um pilar de muitas qualidades e características, de fé, de homem justo, de homem confiante, de homem íntegro, de homem obediente. Mas isso não fez ele deixar de falhar em algum momento, né, amor? E Deus, ele nunca perde esse compasso. Por quê? Porque Deus, ele rege o relógio. É Ele quem rege esse relógio do universo. E olha, em Isaías 46:10 vai dizer assim, ó, eu anuncio o fim desde o início, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Aí eu pergunto para você, será que o teu casamento não agrada a Deus? Só se você estiver vivendo aí um adultério, né? Um segundo, terceiro, aí pode ser que não agrade, aí não agrada na verdade, né? Ou melhor dizendo, será que o teu casamento, porque tem pessoas que estão separadas, morando junto, né? Que tá no início, ou se não tá numa crise já há algum tempo, morando junto. E aí isso é tão melindroso quanto um exemplo da pessoa separada, morando em casa separada, já, enfim, né? E é importantíssimo quem está buscando de fato, quem quer correr atrás, a pessoa que deseja a reconstrução, a reconciliação, saber conduzir tudo isso. Porque do nosso exemplo, você foi essa semente de exemplo, de esperança, de fé, que posicionou, que correu e que também no meio do caminho frustrou, mas houve sucesso. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E não importa se pareça longo ou se as circunstâncias elas indicam o contrário daquilo que você está buscando. Só acredite, confia, espera nele que ele tem o controle de tudo. Mas também faça a sua parte. Chesney, eu já fiz a minha parte. Espera em Deus, porque o passo dele é perfeito. Enquanto o nosso é imperfeito, mas a nossa parte tem que ser feita, porque Deus, ele jamais colocará a mão aonde você pode colocar. Então assim, eu não vou fazer isso porque eu vou estar colocando as minhas mãos. Será que é impossível? Se não é impossível, é contigo. O impossível é com o Senhor. Então, essa espera em Deus não é tempo perdido, mas é um processo de amadurecimento. Durante a espera, Deus ensina, Ele te molda, Ele fortalece a tua fé. José é um exemplo. Ele passou anos preso injustamente antes de se tornar governador do Egito. Lá em Gênesis 41, 39 e 41 vai dizer, no tempo de Deus, que vai dizer que lá nesse tempo, ele saiu no tempo de Deus da prisão para ocupar um lugar de honra. Foi o tempo de Deus, mas ele precisou ficar ali. Só que no processo, José tinha também as partes dele, né? Que ele era um homem super ali, obediente a Deus também, fazia coisas que ele achava que no alcance dele ele poderia fazer. E muitas das vezes nós queremos nos prender a isso. Mas o tempo de Deus... ele foi humilhado, né? Muito humilhado. Foi humilhado pelos próprios familiares, ou seja, irmãos. E você também no processo, todas as vezes é humilhado. E quem está buscando isso, a gente bate nessa tecla também, é como se fosse um zumbi, um ET, assim, sabe? Estranho. É porque não pode, isso aí é inadmissível, você é louco ou louca, para com isso,
isso daí não procede, larga de mão esse trem. É isso É sempre assim. Outra coisa, você quer fazer a sua parte, porque como eu falei, né? Às vezes Deus quer dias e você fica anos porque você tenta ali fazer a sua parte, só que você já quer esperar em troca alguma coisa. Aí quando você não vê nada, você desespera. Temos também a passagem de Isaías 40:31 que vai dizer: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão altos como águia, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Esse versículo mostra que a esperança em Deus nos fortalece para seguir em frente. O que você diz mais sobre esse versículo, amor? É como assim, vamos traduzir aqui para nossa linguagem, para ficar bem prático. É como se você estivesse subindo uma ladeira ou um monte, onde tivesse obstáculos, pedras, rios, enfim. Mas nós nos cansamos porque nós somos seres humanos. Vamos se cansar, a gente vai querer encontrar uma sombra para tomar uma água. E o deserto é isso. Quer dizer, a gente vai cansar no processo. Todo deserto. Eu já fui. Eu sei o que é um deserto. Não só de restauração, mas no contexto fé, no modo geral, a fé me pegou de vários aspectos. No aspecto da saúde física, eu pude experimentar algo relacionado à fé. Ou seja, a minha fé foi fortalecida também no âmbito da minha saúde. Então, mais uma experiência. É por isso que eu estou aqui. O tempo me permitiu chegar aqui, né? E isso mostra o quanto que quando vier a vontade, ou melhor dizendo, o cansaço, quando vier o desânimo, a frustração, você vai dizer: poxa, eu tenho motivos para querer desistir, mas algo dentro de mim é muito maior. Há uma força que me impulsiona e que me induz a continuar, nem eu sei explicar. O nome disso se chama Espírito Santo de Deus. E o tempo vai dizer, o tempo é a resposta, como nós falamos, né? Sabe por quê? Lá em Jeremias 29:11 vai confirmar: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. O Senhor declara: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Você acha que Deus não tem um plano nesse casamento? Você acha que Deus não tem um plano na sua família? Você está desesperado. Deus não ouve desespero, não. Deus atende a nossa fé e não o nosso desespero. Então, se coloquem nesse plano de Deus, esse tempo do Senhor, porque Deus, ele é perfeito. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por dificuldades e no tempo ele nos ensina: espera nele, porque a esperança tem que estar nele. Quando eu espero, eu digo para Deus: Senhor, eu aceito esse molde que o Senhor está fazendo na minha vida, eu aceito essa reconstrução. Quando tu espera, tu diz: Senhor, eu confio em ti. Eu sei que o Senhor pode fazer. Quando você espera, você transmite para Deus aquela força. Sabe por quê? Porque Deus, ele te conhece, não adianta você querer enganar ele. Às vezes você está aí desesperado, finge que não está. Deus sabe que tem algo te quebrando, mas ele está dizendo: espera em mim. Confia. Amém. E esse contexto você falou sobre esperar com paciência, a gente falou no início também, a parte seguinte desse salmo, se não me engano, acho que é salmo, né? Esperei com paciência. Salmo 40. Que diz assim: e ele se inclinou para mim. É uma condicional, tá? Ou seja, quando nós esperamos com paciência. Só é paciente quem crer no milagre. Se você não crê no milagre, você não é paciente. Porque do contrário disso, vem a ansiedade, vem os pensamentos de desistência, vem um turbilhão de coisas na sua mente, na sua cabeça. Mas, como eu disse, e ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu o teu clamor, não em si o teu clamor, que foi no sentido de grito, de intensidade, de volume, de frequência, não. Ele vai ouvir o teu clamor a partir da tua fé. A fé que tu crê que
que Ele vai fazer, que Ele está fazendo. Ele é um Deus de milagre e de restauração. E detalhe, E é por amor, isso que nós estamos aqui, né, amor? E detalhe, para finalizar, quando Deus ele age, ele transforma a nossa dor em alegria. Olha, o salmista ele expressou lá em Salmos 30:11, ele diz assim, ó: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. O que hoje parece um tempo de dor e incerteza para você, pode ser no futuro um testemunho poderoso de fidelidade a Deus. Então hoje é o que aconteceu comigo. Naquele tempo, há 8 anos atrás, eu achava que tinha vindo para me matar. Mas na verdade não, estava vindo para gerar um testemunho de fidelidade, a fidelidade de Deus sobre a minha vida, para mostrar que Deus é fiel, que não é só uma frase clichê, não. Deus é fiel de verdade. Ele transforma de dentro para fora, ele mostra para